Escrevi o que direi para quem puder ouvir, ouça, e quem somente puder ver, veja. Tudo que estiver em azul são passagens mediante a tradução que tem em mãos, João Ferreira de Almeida, revisada e corrigida. O que está realçado em amarelo é um exemplo figurativo, e o que está em vermelho são ideias principais. Tá? Hoje estou postando esse vídeo e o título é Esclarecimentos. Diferença entre chamados e escolhidos. Estou desenvolvendo este vídeo para que seja esclarecida a dúvida sobre quem são os chamados e quem são os escolhidos descritos na Bíblia. Então, já ouvi muitas pessoas dizerem que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E geralmente dizem isso significando que muitos conhecem a Cristo, né, que seriam os chamados, mas poucos foram os escolhidos por Cristo. Isso está certo. Porém, o erro está na separação que as pessoas dizem, como sendo os chamados condenados e os escolhidos salvos por Cristo. Percebe-se essa ideia muitas das vezes pela entonação, como dizem, que traz um ar de atenção, cuidado. Então eu colocaria um exemplo, né, do dia a dia. É, Vamos supor, você não quer ir à igreja ou está disperso com alguma coisa e outra pessoa te vê nessas condições. Seja um familiar, seja um amigo, enfim. Aí essa pessoa vem até você e diz: cuidado, você não quer servir a Deus, né? Lembre-se que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Então, esse seria o contexto. Às vezes pode acontecer isso, né? A intenção da pessoa pode ser boa, né? Porque mostra que ela se preocupa com você, muitas das vezes. Porém, o contexto que ela está colocando ali, que ela está usando, está errado, tá? Então, vamos ao contexto bíblico. Os chamados e os escolhidos são de Deus, tá? Que fique claro já de antemão. Tanto os chamados quanto os escolhidos são ovelhas de Deus. Veja as seguintes passagens. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Né? Então aqui você vê que quem vai vencer com Cristo? Os chamados, eleitos e fiéis. Então, chamado. Né? E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, bem-aventurados, né? E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, essas duas passagens estão em Apocalipse, né? E já deixa claro que os chamados são bem-aventurados. Eles vão vencer com Cristo, né? Estão junto com o Cordeiro, né? Que é Cristo. Então vamos para outras passagens. É, Porque que glória será essa se, pecando, sois esbofeteados e sofreis, mas se, fazendo bem, sois afligidos e sofreis. Isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Né? É, Aqui Pedro, né, ele está dizendo o seguinte, que para isso nós fomos chamados, tá? Para quê? Para que a gente seja agradável a Deus. Mas como? Né? Como que a gente vai ser agradável a Deus? Como a gente vai participar? Vai ter, vai receber uma glória quando a gente fizer o bem e mesmo assim é quando a gente fizer o bem. Mas com esse bem, às vezes a gente pode ser afligido, pode sofrer, mas isso é agradável. O que não é agradável a Deus é quando você está em pecado, está pecando e recebe algum agravo por isso, né? Você sofre por isso, enfim. Então, deixando, né, mais claro, se você está pecando e sofre, isso não é agradável a Deus, porque Ele está tendo que te corrigir. Agora, se você está fazendo bem e você sofre, isso é agradável a Deus. Porque mesmo que você sofra algum mal de alguém, né?
você ainda está fazendo bem, né? E Deus se agrada de você permanecer amando a Deus, né? Porque, enfim, depois eu vou explicar isso melhor. Mas as maldades elas são feitas pelas pessoas que se deixam levar pelo mal, tá? E não que as pessoas são usadas por Deus para fazerem o mal. Que fique claro isso, tá? Pode ver tudo que Cristo fez, ele fez o mal para alguém. E finalmente, uma outra passagem. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a benção. Então, de novo, aqui Pedro está falando, para isto fostes chamados, né? Ou seja, que você seja amável com os outros, né? Seja misericordioso, né? Se alguém te faz o mal, não pague com o mal. Se alguém te injuria, né? Faz alguma coisa que te desagrada, não devolve, né? Pelo contrário, bendiga aquela pessoa, né? Então, faça. E aí ele fala: para isto foste chamados. Enfim, ele está dizendo de novo que nós fomos chamados para isso, né? Para fazer o bem, mesmo que outras pessoas ainda continuam fazendo o mal, entendeu? É, outra passagem. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Aqui fica claro mais uma vez. Isso em João, no Evangelho de João. É, de quem que é a voz nesse caso, nesse contexto? É do pastor das ovelhas, né? E as ovelhas, né, ele chama pelo nome e elas seguem ele, porque conhece a sua voz. Então, né, em resumo, todas essas passagens faz referência aos chamados, né? E você pode notar que esses pontos, né, que fala dos chamados, nós vemos que até hoje cabe a cada um de nós, né, os chamados. Então, aqui no Apocalipse, pode ver que é mais para o fim do Apocalipse, porque isso já é para todos os chamados, entendeu? Então, ali também, aqui, porque para isto sois chamados. Então, assim, não mudou. Não é alguém faz mal para você e você tem que pagar o mal. Continua sendo. Se alguém fizer mal para nós, nós temos que pagar com bem, né? Então, se alguém fizer, enfim, se Cristo vier chamar, se Cristo estiver chamando nós, no nosso íntimo, né, para nós fazermos alguma coisa, né, nós devemos atender à voz de Cristo, se nós conhecemos que Ele é o nosso pastor, né? Então isso nós vemos que ainda continua, né? Então eu escrevo isso no final, mas só de antemão. Então os chamados somos nós também, né? Somos nós, na verdade. E aí eu vou demonstrar agora a diferença para os escolhidos, tá? Então, uma passagem aqui que fala sobre os escolhidos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, certo? Então, tem já o vídeo que eu demonstro a questão de quem são os escolhidos, né? Mas aqui eu vou enfatizar um pouquinho mais, né? E essa parte seria do sermão. O sermão eu já vou abordar em uma outra série, tá? Mas para que fique claro, né? Cristo estava fazendo sermão que era para as pessoas daquele tempo, tá? E ele estava falando que pareceria esses falsos cristos, né? Que enganaria até os escolhidos, né?
Aí, nessa passagem isolada, fica meio meio no ar. Quem são os escolhidos? Mas a gente vai continuar. Então, a próxima parte. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Também faz parte do sermão, mas agora no sermão que está descrito em Marcos. E aqui fica claro: escolhidos que escolheu. Então, o Senhor abreviou aqueles dias por causa dos escolhidos que escolheu. Certo? Então, é meio redundante, parece redundante, mas tem uma explicação por que está escrito dessa forma. Tá? Então, os escolhidos que escolheu, ou seja, que o Senhor escolheu. Quem que o Senhor escolheu? Que nós temos a plena convicção, certo? Que ele, quando estava aqui na terra, em carne, né, ele escolheu. Então, a passagem aqui deixa claro, em João 6. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Então, não vos escolhi a vós os 12? Então, quantas pessoas Cristo escolheu? 12. Ponto. Aqui fica claro. Então, voltando um pouquinho, certo? Quem são os escolhidos? Aqueles que ele escolheu. Quem são aqueles que ele escolheu? Os 12. Ele está deixando claro aqui. Então, quem é que não seria enganado com os falsos cristos e falsos profetas? Os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os 12. Então, mais uma passagem, né? Na ocasião após a ceia, onde estava somente Cristo e os 12, né? A gente vê em Marcos 14, versículo 17, que Cristo disse novamente referência aos discípulos, que eles eram os escolhidos. Isso está descrito em João. Observem. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então, que fique claro aqui, Cristo declarando que Ele escolheu os discípulos. Tá? Então, quem são os escolhidos? São os discípulos. Né? E quem são os chamados? São todos. Né? Então, só para fazer conforme está aqui, após a leitura dessas passagens, vemos que tanto os escolhidos quanto os chamados são de Deus. A diferença é que os escolhidos são os discípulos e os chamados são todos aqueles que ouvem a voz de Cristo, nosso pastor, e o seguem. Logo, a afirmação está correta. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, aqui eu ainda deixei escrito 12. Né? Por quê? Muitos são chamados, né? Seja de geração em geração. Todos aqueles que servem a Cristo, que ouviram a voz do Senhor, que estão seguindo Ele, são chamados. Então são muitos. É de geração em geração. Mas poucos escolhidos. Foram os 12. Certo? Então, sendo assim, se nós fizermos a vontade do Pai que estás nos céus, seremos chamados por Cristo. Então, todos nós temos que seguir ao pastor como sendo todos iguais. Um só rebanho com um só pastor. Tá? E não coloquei aqui, mas que fique claro. Né? Para quem for assistir, né? Você, eu, cada um de nós não somos diferentes diante de Deus. E os próprios discípulos, né, eles demonstram isso nas suas cartas, na 1 João, 1 Pedro, Tiago. Pode observar, eles se colocam como iguais
porque eles entenderam a palavra de Cristo. Eles, pensa assim, eles estavam no momento em que eles não tinha, ninguém tinha ressuscitado na frente deles, nunca tinham visto a ressurreição, não tinha esse conceito de ressurreição no sentido de uma vida após a morte tão evidente como foi dada por Cristo. Eles não tinham assim todo o que ia acontecer no antes, o depois e o durante, que nem a gente tem a Bíblia, que a gente pode ver o que ocasionou no que, né? Então, assim, muitos deles eram analfabetos, né? O Pedro, ele também percebe-se que ele era analfabeto, né? Então, assim, porque a própria carta dele, a 1 Pedro, ele fala que escreveu por Silvano, né? Então, provavelmente ele ditou, porque ele não conseguia escrever. Então, assim, e ele fala, nós somos chamados para isso, né? Nós fomos chamados para mostrar o bem, mesmo sofrendo mal, entendeu? Então, assim, ele não estava falando que ele era o grandioso, que ele... Não, ele não fala isso, João não fala isso, Tiago não fala isso, entendeu? E assim, que nem a gente já conversou, né? Em outros vídeos, né? Eu explico, eu tento explicar. É que eles... Essa questão da escolha, né? Cristo virou e falou assim para uns: segue-me. E ele não tinha feito milagre ainda. Então, assim, alguém. É aquela questão: alguém. Você tá parado, você tá parado num ponto de ônibus. Alguém chega pra você e fala assim: me segue. Do nada, você nunca viu essa pessoa. Então, é aquele momento: siga ou não? Essas pessoas seguiram, os discípulos seguiram, creram, tiveram fé. Então, assim, observa que a questão do escolhido ela é meio complexa, porque Cristo ele escolheu eles porque ele chamou eles, me segue, mas também eles seguiram porque eles conheceram a voz do pastor, sem mesmo ter evidências que ele era o pastor, né? Então assim, por isso que eles foram destacados, entende? Então assim, eu não vejo nenhuma injustiça em eles serem os escolhidos e todos nós sermos os chamados, entende? Então, para que fique claro, se existe pessoas, né, com boas intenções de alertar, não tem problema, não tem que parar, sei lá, e ficar falando tudo isso, né? Mas dois intuitos eu tenho com um vídeo desse. Primeiro, de que fique claro esse conceito de chamado escolhido, para quando a gente adentrar na questão do Apocalipse e dos sermões, fique mais claro, eu não tenho que ficar explicando isso lá depois, né? E, o segundo intuito é que vocês não sejam que ninguém venha usar de artimanhas para colocar alguém sob pressão para fazer alguma coisa. Porque para servir a Deus tem que ser voluntário, tem que ser de coração. Então, que nós, né, venhamos a ter intimidade com Deus para sermos considerados chamados por Ele. Para quando Ele voltar, Ele nos chamar. Tá? E não pensando como alguns pensam, e isso sim eu vejo como errado, que eu sou o escolhido por Deus. Eu discordo disso. Algumas pessoas acreditam que elas foram escolhidas por Deus, se dizem ungidas, enfim. Mas para não estender, escolhido que tem descrito na Bíblia, certo? Foram os 12. Agora, o particular de cada um não é possível ter base nenhuma bíblica para dizer que alguém foi escolhido. Pelo menos até hoje eu não consegui achar isso, tá?
E aqui vai uma informação adicional, né, referente a essa frase, né, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tem duas passagens que, pelo menos na minha versão, né, na versão que eu tenho bíblica, que dizem essa passagem, e as duas estão em Mateus e estão em duas parábolas diferentes. Observe que nas duas tem, e se vocês forem conferir, né, eu deixei descrito lá no começo do vídeo, nas duas tem os servos ou assalariado, né, que em ambos os casos serviam ao Senhor no que tinham sido atarefados, ou seja, fazendo referência aos discípulos que trabalharam para o Senhor. A explicação das parábolas, segundo minha interpretação, né, publico posteriormente, caso tenham interesse, tá? Para não estender muito. Mas só deixando, né, um pouquinho mais claro. Então, nas duas vezes que são falados, que é dita essa frase, né, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, está descrito em Mateus, e nas duas fala sobre os servos, né? Então, querendo dizer assim, que eles fizeram coisas, né? E esses servos seriam os discípulos, e são poucos, entende? E muitos são os chamados, mas todos são beneficiados, que fique claro isso, tá? Eu só vejo assim que eles tiveram que servir mais, que eles tiveram que se empenhar mais do que hoje em dia a maioria se empenha, tá? A data da edição é 17/4/2020, a última edição que eu fiz. E que Deus vos abençoe e fiquem todos com Deus.